Olá, olá, boa tarde. Espero que todos tenham tido aí um momento de digerir os conhecimentos recebidos. Então, vamos dar continuidade à nossa parte do Cura Talks, da parte da tarde. Os módulos vão subindo, né? Vão nos aquecendo. Então, nós vamos focar mais agora nas questões interdisciplinares que nós falamos na parte da manhã, da importância, mas também precisamos reiterar a importância dos apoios, tanto institucionais como os patrocínios. Então, agradecemos à FEMAMA, ao Instituto Camaleão, à equipe da UAP, eu tenho um problema de dislexia, eu acho, a UAP, Dragon Bolts, do GBCAM e do LACOG, e ao Congresso do Câncer de Mama Gramado. E, tão especial quanto, dos apoiadores, dos patrocinadores da Ixi Gilead e ao nosso patrocínio master, a Roche. Reforçando a nossa missão, né, junto às pesquisas, a gente vai fazer uma pequena pesquisa com vocês. 2 minutos, aí a gente põe o vídeo, que a gente gostaria que vocês também assistissem, de 1 minutinho, e vamos para os nossos módulos da tarde. Antes o Roberto vai explicar aqui para a gente essa pesquisa. Tá. O que a gente quer saber com esse survey super simples? Com quem a gente está falando, quem nós somos? E é bem simples, vocês colocam a câmera ali para o QR Code e vocês vão conseguir preencher aí, colocar quem vocês são dentro da plateia. Tá bom? Dá uns 2 minutinhos. Olha só que rápido, né? Tecnologia e inovação. Conseguiram? Só apontar a câmera. Mas cadê o QR Code? Tá ali, ó. Ah, tá. Deu certo? Não está dando certo? É uma pergunta. Tá, a maioria multiprofissional, paciente, outro, pesquisador. A gente tem pesquisadores aqui, médico. Membro da organização de pacientes está lá embaixo. Tá bom? Vocês querem mais um tempo? Pedindo para instalar o aplicativo não precisaria, viu? É só dar o zoom. Não deu. Agora deu. Agora, bom, eu estava esperando só ali, ó. Agora eu quero que vocês leiam com bastante carinho essa pergunta e tomem bastante consciência e pode colocar o que vocês realmente acham. Essa informação vai ser bem importante para a gente ter que melhorar alguns pontos, ou não, a gente continua nessa linha e depois, no decorrer do dia, a gente vai mandar para vocês ou um e-mail, ou a gente vai mandar um survey separado para vocês poderem escrever o que vocês quiserem, darem sugestões. As aulas estão muito difíceis, muito fáceis, ou não. Vocês queriam ouvir outras coisas. Isso vai ajudar com que nós possamos melhorar nos próximos eventos. Tá? Então, é a forma de vocês participarem efetivamente no conteúdo do próximo evento. Pensem nisso. Tá bom? Então, para a gente dar continuidade, eu vou chamar a moderadora do próximo módulo, a importância da abordagem multidisciplinar na jornada do paciente com câncer de mama, a Ariane Pereira Osório. A doutora Ariane, enfermeira, coordenadora da Assistência Nacional do Coclínicas, responsável pelo programa de navegação, especialista em oncologia pela Faculdade Moinhos de Vento, tem um MBA em gestão pela PUC do Rio Grande do Sul, formação em navegação de pacientes pela George Washington University, mestranda em gestão e inovação da UFCSPA. Essa aí eu não sei que sigla é. Doutora Ariane, por favor.
Então, muito boa tarde a todos. Então, dando sequência após o intervalo, tenho uma honra de fazer a abertura dessa sessão, uma sessão muito especial que fala sobre a importância da abordagem multidisciplinar na jornada do paciente com câncer de mama. Profissionais escolhidos a dedos, profissionais referência no assunto e profissionais que engajam na causa das pacientes com câncer de mama e que, de fato, querem fazer a diferença para as nossas pacientes. Então, de antemão, já agradeço a presença de todos vocês, agradeço também o aceite dos nossos palestrantes, dos nossos debatedores, que são de extrema importância para que a gente consiga que chegue até vocês os mais altos conhecimentos, as experiências que eles têm na área. Para dar início à nossa apresentação, gostaria de chamar a Fernanda Bortolom. A Fernanda Bortolom, ela é nutricionista, especialista em oncologia, mestre em ciências e pneumologia pela URGS, com ênfase em oncologia. Experiência em mais de 20 anos de nutrição oncológica em hospital e atualmente em ambulatório de oncologia. A Fernanda vai trazer para nós o assunto, o que o paciente precisa saber sobre a nutrição e a quimioterapia. Bem-vinda, Fernanda. Boa noite, pessoal. Boa tarde, pessoal. Eu fico muito honrada com o convite para estar falando, principalmente, da questão nutricional, o quanto é importante, e fico muito lisonjeada que abriu essa oportunidade de ter uma sessão para equipe multidisciplinar, que é fundamental dentro desse cenário da jornada do paciente com câncer de mama. Então, por que é importante a nutrição? Acredito que todo mundo saiba o quanto alimentar-se de forma adequada impacta diretamente no nosso tratamento. E quais são as importâncias, né? Manter um estado nutricional adequado, isso tanto para quem perde peso quanto para quem ganha peso. E a gente sabe que o ganho de peso ele é muito frequente nas pacientes que realizam quimioterapia. O famoso corticoide, ansiedade, uma série de fatores que levam a essa ocorrência. As proteínas são essenciais, então eu trabalho muito forte nessa questão da perda de massa muscular, o quanto o tratamento também leva à perda de massa óssea. Atenção com o peso. É difícil manter um peso saudável durante o período da quimioterapia, mas existem inúmeros recursos para poder fazer isso, né? E sempre lembrando que a protagonista da história são vocês escrevem a história. Então, vocês têm que, de certa forma, serem proativas para manter esse peso saudável, com atividade física, que depois vai ser bem comentada, a alimentação, então, né? Os cuidados com a higiene do alimento também são essenciais. O paciente que fica com a imunidade baixa, ele pode tem mais riscos de infecções, então o papel do nutricionista também é auxiliar o paciente em quimioterapia nessa jornada. Ajustes dos efeitos colaterais também, os inúmeros efeitos colaterais que podem acontecer. Priorizar uma alimentação anti-inflamatória, não existe dieta anti-câncer, dieta X, dieta Y, não existe isso são só pseudociências que acabam se disseminando nas redes sociais. Atividade física e nutrição, melhor resposta ao tratamento, isso já é bem documentado, os estudos, as pesquisas mostram isso. Cuidado com a microbiota intestinal, então cuidado, uma atenção com o nosso intestino. Tudo começa no intestino, a nossa imunidade, alterações metabólicas, alterações hormonais. Então, é muito importante que a gente cuide, dê uma atenção especial, porque não é só importante aquilo que a gente come, mas como a gente absorve aquilo que come. Promover a qualidade de vida. Então, o nutricionista tem vários papéis, várias frentes na jornada da paciente com câncer de mama. Então, por que a nutrição oncológica né, dentro de todos esses sintomas, perda do apetite, ganho de peso, fadiga,
cansaço, dores musculares, insônia. Eu poderia falar aqui de inúmeros efeitos colaterais que acontecem e quanto a nutrição pode impactar nesses efeitos colaterais. Insônia, são vários os sintomas, né, que a gente poderia ficar falando o dia inteiro, que não acabaria. Eu posso comer de tudo durante a quimioterapia? Isso é algo que o paciente sempre pergunta, ele sempre chega com essa dúvida e muitas vezes ele é orientado no primeiro momento a comer de tudo. Mas o que é comer de tudo? Né? Tem várias formas de pensar o que é comer de tudo. Então, hoje a gente sabe que o impacto da alimentação ela envolve interações complexas. Os estudos mostram que os padrões alimentares, a microbiota intestinal, a imunidade, o metabolismo, eles estão todos interligados. Então, a gente não é comer de tudo, né? Não é que não possa, não é terrorismo nutricional, mas comer de tudo e não sempre. Para evitar a sobrecarga emocional, né, muitos profissionais eles preferem liberar tudo acreditando ser mais acolhedor. Mas, ao fazerem isso, acabam caindo em outro extremo, né? Desconsiderando as evidências científicas e abrindo a mão da oportunidade de orientar esse paciente, de encaminhar um nutricionista. E como deve ser a alimentação durante a quimioterapia? O primeiro passo é entender todo o contexto do paciente, não tem uma receita de bolo, tem que comer assim, assim, assado, não. A gente precisa entender os hábitos de vida, o estilo de vida, a fase do tratamento que ele se encontra, qual o objetivo do tratamento, o estado nutricional, efeitos colaterais. E isso significa que cada indivíduo ele precisa receber uma dieta personalizada, de acordo com as suas necessidades. Porém, nem todos têm acesso a uma nutricionista oncológica, né? A gente sabe que é difícil, que infelizmente o SUS ainda não oferece profissionais especialistas em nutrição oncológica, e quando tem é muito difícil de conseguir, muitas vezes passa 1, 2, 3 meses até o paciente conseguir, e às vezes ele não pode esperar. O que evitar, né, durante o consumo, durante a quimioterapia? Como a maioria sabe, né, evitar os ultraprocessados, que são ricos em açúcar, que também já tem estudos mostrando o impacto do consumo de açúcar no desenvolvimento de câncer, mas aí não quer dizer que o câncer se alimenta do açúcar, mas existe um processo inflamatório que pode sim favorecer o desenvolvimento do câncer. Reduzir o consumo de carne vermelha, isso também já são orientações já das sociedades que orientam esse consumo, não ultrapassar 500 gramas na semana, em torno de 2 vezes na semana. Eliminar os embutidos, isso também tem saído cada vez mais na mídia, os estudos estão mostrando que o consumo de carne processada, ela pode ser sim um alimento inflamatório para nosso consumo. Não consumir bebidas alcoólicas, as evidências mostram que não existe dose segura, então não tem uma ingestão limite que eu possa consumir, não tem. Alimentos crus ou mal cozidos, né, podem favorecer bactérias, micro-organismos que representem um risco de infecção para o paciente. Então, a dica é simples, básica, é desembalar menos e descascar mais, né? Comer comida de verdade, não tem dieta anticâncer, dieta o jejum, né? São coisas que podem ser utilizadas, mas para outra fase que o paciente está, não durante a quimioterapia. O prato ideal, né, para vocês visualizarem. E também é fundamental prevenir a perda de massa muscular, manter-se ativo, no mínimo 150 minutos por semana, depois vai ser discutido isso, manter o peso saudável, cuidar da saúde intestinal, atenção para a saúde mental, e aqui também faltou outro item que é muito importante, que é o gerenciamento do sono. Existem alimentos anticâncer, como eu já falei, não existe um alimento anticâncer, existe uma sinergia
entre os grupos alimentares que vão, sim, favorecer um corpo mais... favorecer um organismo mais ativo, um organismo que tenha uma imunidade melhor, uma microbiota mais saudável. Então, nenhuma dieta é capaz de matar o câncer. E a gente vê aí o quanto tem circulando nas mídias, as pessoas vendendo produtos, fazendo promessas que não são adequadas para o paciente. E com tantas informações, muitas pacientes ficam com medo de se alimentar, se questionando: leite inflama, glúten causa câncer, cogumelo do sol, água com limão. Então, são uma série de perguntas que fazem, muitas vezes, a paciente ter medo de se alimentar, o que pode prejudicar o estado nutricional desse paciente, baixar a imunidade e cuidar com a pseudociência, que também tem várias coisas na internet mostrando esse alerta e o quanto a gente deve não levar em consideração isso. Tem kit enema para matar o câncer, bicarbonato cura o câncer, enema de café. Então, tem várias coisas que, muitas vezes, as pessoas, por estarem mais fragilizadas, acabam caindo nessa história, o que não vai acabar ajudando em nada. Veneno de abelha mata o câncer de mama, vendendo kit anticâncer. Então, isso é muito triste, que existam pessoas que queiram faturar em cima da dor dos pacientes. Cuidar com os charlatões, isso também é importante os pacientes cuidarem. A gente vê muitos pacientes recebendo orientação de soroterapia, o que é proibido. Essa semana mesmo eu recebi uma paciente que veio com uma prescrição de soroterapia. Então, a nutrição também visa esse cuidado de alertar as pacientes com esse cuidado. Então, não usar vitaminas em altas doses na quimioterapia. Então, o meu tempo já está esgotando, então não vou conseguir falar muito, né? Então, comida de verdade, são pratos reais, de pacientes reais, não tem fórmula mágica, é comida, adequando todos os grupos alimentares. E passei aqui rapidinho, porque realmente meu tempo esgotou. Então, pessoal, obrigada, agradeço a atenção e qualquer dúvida, depois a gente conversa aqui no debate. Não sei se tu quer. Obrigada, Fernanda. Cada vez mais nós somos agraciados com a evolução dos nossos tratamentos, né? Eu digo nós, profissionais da saúde, e também os nossos pacientes. E essa evolução, ela exige muitas mãos cuidando de uma única pessoa. E isso é o que a gente chama de cuidado integral. Com a evolução da ciência e desses medicamentos, se faz fundamental que a gente olhe a questão biopsicossocial dos nossos pacientes. E, por isso, é muito importante que tenhamos um time integrado e um time super completo. E, com isso, eu chamo a Bianca de Abreu. A Bianca, ela é dentista especializada em pacientes oncológicos e hospitalares, com atuação no Grupo Oncoclínicas e Hospital São Lucas da PUC, possui formação em odontologia pela PUC do Rio Grande do Sul, diversas especializações, mestrado e MBA em saúde, integra entidades nacionais e internacionais da área, contribuindo para o avanço da odontologia hospitalar e oncológica no Brasil. A Bianca vai falar para nós sobre a presença da odontologia oncológica na trajetória terapêutica do paciente com câncer de mama. Bem-vinda, Bianca. Tanto faz. Toda essa escrita não foi eu que fiz, hein? Bom, é um prazer estar aqui. Tive o prazer de trabalhar com essa mocinha aqui, que era a nossa enfermeira navegadora, lá na Oncoclínicas do Moinho de Vento. Vejo várias carinhas aqui, que eu trabalho junto e adoro. E a gente precisa pensar, como a Ari falou, que uma paciente com câncer de mama, ela é um todo, né? Não é só a mama. Então, parabéns, Heloísa, por essa iniciativa. Estou muito honrada de estar aqui.
Então, como o Mário falou, a gente vai discutir sobre a presença da odontologia oncológica na trajetória do paciente que está tratando um câncer de mama. A maioria das vezes, quando a gente fala de odontologia oncológica, a gente vai pensar imediatamente em câncer bucal. Aposto que muita gente me olha e fala assim, mas uma dentista? O que tem uma dentista aí? Pois é, a odontologia ela atua em diversas áreas da oncologia, e não é diferente no câncer de mama. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Como é que é a nossa atuação com a paciente que tem câncer de mama e está em tratamento. Eu poderia ficar horas e horas e horas com vocês falando de artigo, de pesquisa, de guidelines internacionais, nacionais, mas eu deixo aqui um QR Code para quem quiser estudar sobre o assunto. Todos os artigos dessa palestra estão nesse QR Code, é só escanear, vão levar vocês direto para a pasta com todos os artigos presentes. Querem que eu volte? Não? Deu? Então, ótimo. Então, a odontologia oncológica ela acompanha o paciente em todas as fases do tratamento. Antes, durante e depois. A nossa função é prevenir complicações para que essa paciente não pare o tratamento por questões orais. Quando a gente fala de fluxo de cuidado, eu fico pensando assim, qual seria o fluxo dos sonhos de uma dentista oncológica, né? Bom, o fluxo dos sonhos parece muito óbvio, mas, como falam, o óbvio tem que ser dito, né? Então, o fluxo ideal seria a paciente foi diagnosticada, foi tratada, foi consultada consulta com um oncologista e a gente teria tempo de avaliar essa paciente antes do início da terapia. Por quê? A nossa ideia é fazer uma avaliação clínica, radiográfica, porque dentista não avalia sem radiografia. A gente vai eliminar focos de infecção, dentes que estão comprometidos, um siso que está lá de vez em quando incha, não incha, orientações de cuidados orais para essa paciente em casa, porque muda muita coisa. A gente orienta, inclusive, a mudança da pasta de dente. E não é para tirar o flúor não é nosso inimigo. E a gente vai ter sempre essa comunicação com a equipe multi e a equipe médica. Falando de toxicidade, cada modalidade terapêutica tem a sua contribuição em relação a essas alterações. Falando de quimioterapia, a gente tem a mucosite, xerostomia, que é a sensação da boca seca, disgeusia, que é a alteração do paladar, infecções, principalmente as infecções oportunistas, como candidíase e herpes, e sangramento oral. O sangramento oral a gente precisa ficar um pouco atento, porque pode ser uma simples gengivite, sangra, mas não, pode estar falando que essa paciente está plaquetopênica, por exemplo. A hormonioterapia, a nossa preocupação como dentista, se está no risco de osteopenia e osteoporose por causa da perda acelerada do tecido ósseo. Os antirreabsortivos ósseos estão em rosa, porque eu quero falar sobre eles depois. Terapia-alvo dessas todas é a que menos dá complicação oral, e a imunoterapia nos causa, muitas vezes, lesões autoimunes em cavidade bucal, tipo lesões linquenoides, e reações imunes exacerbadas. Entrando um pouquinho no período nadir, que ocorre entre o 7º e o 14º dia após a quimioterapia, é nesse período que a maioria dos problemas podem ocorrer. Aí vocês estão vendo ali mucosite, citomegalovírus, herpes, mais mucosite. Aqui, essa bolinha em cima de um dente é um processo infeccioso que está gerando um abscesso, infecções oportunistas. No período nadir, a odontologia trabalha de forma a evitar processos invasivos, e sim manejar as alterações e evitar que esse paciente, inclusive, vá consultar com o seu dentista de origem, por exemplo, e faça algum procedimento que não deveria fazer, por estar no período nadir. Eu quero voltar, como é que faz? Aqui. É bem importante a gente pensar que
nem toda úlcera em boca de paciente oncológico, seja ele qual for, não só as de mama, é mucosite. Eu acho que 90% das vezes que me acionam e dizem a paciente está com mucosite, eu vou diagnosticar e não é mucosite. É infecção oportunista, isso aqui é uma mucosite com contaminação cruzada pelo vírus do HSV tipo 1, que é o herpes. Ali em cima é uma lesão autoimune e essa aqui é a famosa língua geográfica, que muitas vezes a paciente que está fazendo a quimioterapia fica com essa língua mais ardida, porque ela já tem ausência de papila. Aqui é um caso clínico nosso, o paciente teve mucosite grau 3, 4, e simplesmente depois de 4 consultas com a odontologia, aplicação de laser, enfim, todo o manejo que a gente faz com o paciente, ela já estava super bem. A gente tem que falar também da xerostomia e da digeusia. A xerostomia, como eu disse, é a sensação de boca seca, é quando o paciente tem dificuldade, inclusive, para se alimentar. Achei super interessante ouvir depois de ti, porque nessa parte aqui, a odonto e a nutrição estão sempre juntas, a gente tentando melhorar a dieta, eu aviso, olha, fulana está com xerostomia, acho que a gente precisa adaptar a dieta dela, o que tu acha, etc. E a digeusia, eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe. Eu estou sentindo um gosto metálico na boca, doutora. Nossa, cabecinha. É bem isso. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? É que ninguém fala, até porque acho que é a primeira vez da odontologia falando numa coisa de mama, né? A glândula salivar, as glândulas salivares, elas também fazem a excreção da quimioterapia. Agora fez sentido. Né? Não é só pelo xixi. Por isso que falam para vocês, bebam bastante água, né? Está super correto. Mas as glândulas salivares também cumprem esse papel. Então, ou seja, a quimioterapia tem 2 maneiras de agir em cavidade bucal. De forma direta, porque o quimioterápico está chegando na boca, de forma bem reta e claro, e de forma indireta, através da mudança celular, né? A quimioterapia ela não tem toxicidade seletiva. Ela atinge todo mundo. Agora, esse é um assunto que bem crítico, na verdade, é o que a gente mais procura evitar nos pacientes oncológicos, que é a osteonecrose dos maxilares induzidos por medicamento. Eu sei que é horrível, eu não queria colocar essas imagens, mas eu gosto de dar nome aos bois. Então, para vocês entenderem o que é, tá certo? Ela na verdade, é a exposição óssea de um tecido ósseo necrosado, causada, muitas vezes, por procedimentos invasivos, como extrações dentárias, enquanto as pacientes faziam uso de antirreabsortivos ósseos. Eu vou explicar melhor. Ela é multifatorial. Então, não é porque a paciente faz uso de um antirreabsortivo ósseo que a pessoa vai ter osteonecrose. Isso não significa que ela vai ter osteonecrose. Ela tem que ter um montão de coisas juntas como essas para vir a ter osteonecrose. Então, o nosso principal papel... mas como é que trata? Gente, nem vou entrar nessa seara, porque senão eu vou ultrapassar 1 hora aqui. O melhor a se fazer é prevenir. E a gente só previne se a gente consegue ver essa paciente antes do início da medicação. Mas hoje, o rosto da osteonecrose mudou. Não é só mais em paciente com doença avançada e metastática. Eu trouxe, inclusive, esse tema, porque é o nosso tema, né, de mulheres jovens, etc. O que acontece? Essas mulheres diagnosticadas com câncer jovens, principalmente nos tumores hormônio positivo, seja estrogênio, progesterona, fazem uso durante muito tempo, depois que a remissão total da doença, etc. e tal, dos inibidores de hormônio, dos bloqueadores hormonais. Isso causa uma queda... Meu tempo acabou, mas não consegui terminar, não. Rapidinho, está acabando. Isso faz uma queda brusca do estrogênio, o que causa uma perda mineral óssea. Então, a oncologista, para evitar e prevenir uma osteonecrose, uma osteoporose, indica o uso dos antirreabsortivos ósseos.
Eu estou falando de pessoas com 35 anos que vão continuar indo ao dentista, que vão continuar cuidando da sua autoestima, que vão continuar, enfim, vão continuar a vida. E estão fazendo uso dessa medicação, os antirreabsortivos ósseos. Então, esse é o fluxo dos sonhos, mais um fluxo dos sonhos. O dentista tem que ver essa paciente antes do início do seu tratamento com antirreabsortivo ósseo, prioritariamente 2 semanas antes, para se der que fazer alguma extração, alguma coisa e tal, a gente tem tempo de cicatrizar esse tecido. Avaliação, seleção de exame, extração, se tiver que fazer. Não tem dúvida mais, esse dente está mais ou menos... Não, mais ou menos é fora, a gente tira. Tá? E eu preciso falar da enfermeira navegadora aqui. Cher, beijo. Sem ela, não aconteceria nada. Então, eu dou muita importância ao melhor, a vocês. Tá? Nunca esqueça disso. E tu também, que tu já foi. Está acabando, é a última. Então, é isso, a paciente no centro sempre, com toda a equipe multidisciplinar, equipe médica, família. Isso é o que deve importar, e por isso que essa palestra tem que vir sempre. A gente tem que estar sempre aqui. A paciente está no centro, odontologia, psicologia, todo mundo, e pensando sempre no melhor e no desfecho clínico melhor. A paciente com câncer de mama vive por muito tempo. Não é mais um selo de morte. Graças a Deus que não. Então, a gente precisa pensar nessa paciente, que ela vai ter vida, vai ter que ir ao dentista, vai, quem sabe, ter que extrair um dente. E aí, essa informação tem que ser passada para ela. Ela tem que saber as medicações que ela usou, o que pode causar. Isso tem que ser passado. Eu quero agradecer a minha equipe maravilhosa do Hospital São Lucas e da Oncoclínicas. Sem eles, nada seria. A gente tem conseguido fazer um trabalho incrível da equipe multidisciplinar, graças à enfermeira navegadora, graças à gestão, graças a cada pessoinha dessa aí, e a gente reconhece o valor de cada um dentro da equipe. Muito obrigada. Um monte de botão na minha frente. Tu não está usando, né? Não? Dando sequência à nossa mesa, então, uma vez que nos deparamos com um tratamento, nós precisamos transcorrer um plano terapêutico. E nesse plano terapêutico, um item fundamental que a gente precisa atentar é a qualidade de vida das nossas pacientes. E com isso, eu chamo uma pessoa muito especial que fala muito e promove muito a qualidade de vida das nossas pacientes, vocês vão ver isso na fala dela, que é a Alessandra Tessaro. A Alessandra Tessaro é fisioterapeuta mamária, graduada pela UBRA, com especialização em oncologia pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia, tem mestrado em Ciências de Reabilitação pela Federal de Saúde de Porto Alegre, realizou o fellowship no Instituto Europeu de Oncologia, em Milão, na Itália, atua como fisioterapeuta do Núcleo Mama Moinhos, do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e é autora de diversos capítulos de livro na área da mastologia. A Alessandra, ela vai falar sobre a fisioterapia durante o tratamento, muito além da reabilitação. Bem-vinda, Alessandra. Acho que eu vou querer esse também. Aqui, doutora, para passar, para voltar o laser e o tempo vai cair na tela. Tá bom. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Quando eu vi o tema... Opa, desculpa. Deixa eu voltar. Quando eu vi o tema, eu adorei, porque muito além da reabilitação é aquilo que a gente vive no dia a dia, realmente. E eu aprendo muito, muito com as minhas pacientes. Estou vendo uma delas aqui. E realmente, assim, eu espero que a gente possa ter um momento bem agradável. Então, normalmente, quando alguém vem no consultório pela primeira vez, se questiona, né? Mas, afinal, o que a fisioterapia tem a ver com a mama? E aí, assim como eu me sinto, parece que é um mundo novo. E tem tudo a ver com a mama, porque quando a paciente faz uma cirurgia, né? Mesmo com todas as novas evoluções tecnológicas, as abordagens menos invasivas,
mesmo com o linfonodo sentinela, ainda as cirurgias acabam deixando algumas sequelas que vão impactar diretamente no dia a dia da nossa paciente. E não é só no dia a dia de coisas super importantes. É lavar o cabelo, é chegar no supermercado e apertar o ticket para poder entrar e a paciente não conseguir. É chegar no shopping, apertar o ticket para poder entrar, para abrir a cancela e não conseguir. É pegar o filho. Essas são coisas simples do dia a dia e que muitas vezes, depois de um pós-operatório, de uma reconstrução mamária, depois da radioterapia, a paciente tem dificuldade, ou pior, dor para fazer esse movimento. Então, a fisioterapia entra exatamente aí. Então, aqui só para vocês, para ilustrar a diferença, né, e a evolução das cirurgias. Essa é uma cirurgia de Halsted, em que até o músculo peitoral era rebatido, e hoje as cirurgias, ou mastectomia nesse caso, com reconstrução mamária, já com prótese, e completamente diferente, inclusive esteticamente falando. Então, já falei um pouquinho do que a fisioterapia mamária faz, e é isso, como a Ari falou antes, buscar sempre a qualidade de vida, a melhora na funcionalidade. Então, o quanto é importante eu saber o que essa paciente faz, qual é a rotina do dia a dia, com o que ela trabalha. Nós sabemos que tem alguns estudos falando de linfedema, por exemplo, que impactam diretamente na vida financeira do paciente, que ele não consegue trabalhar como trabalhava antes. E a fisioterapia trata linfedema. Quando inicial, sempre tem tratamento. Mesmo que seja um linfedema de 20 anos, tem tratamento. Eu consigo melhorar a qualidade de vida do meu paciente. Ele consegue arrumar a cama sem sentir o peso do braço. E isso, para mim, é qualidade de vida. Então, falando em membros superiores, é um medo e uma pergunta que é geral. Depois da cirurgia, eu posso mexer o braço? Eu já recebi paciente no consultório de tipóia, seja com lenço ou aquelas ortopédicas, porque não é para mexer o braço. Eu estou que é uma tartaruguinha, ou eu estou que é uma xícara. Pelo contrário, nós incentivamos a mobilizar o membro superior o mais precoce possível. É claro, sempre individualizando, né? Nós somos todos diferentes. Uma cirurgia diferente, o tipo da pessoa, o tipo físico, o limite da dor, cada um tem um limiar de dor diferente. Então, sempre avaliando exatamente a paciente como um todo e de uma forma individualizada. Mas, hoje em dia, se sabe que quanto mais precoce mobilizar o braço, melhor. E esse é um dos nossos focos. Estou falando de braço porque tem tudo a ver em relação à mama e à axila, principalmente. É uma coisa que eu sempre ouço das pacientes. A minha mama está ótima, ela não incomoda. O que me incomoda é a minha axila. E, de fato, a axila acaba sendo mais incomodativa do que a mama. Então, a físio vem trabalhando de uma forma geral. Eu não posso pensar só no braço e na mama da minha paciente, eu tenho que pensar nela como um todo. Né? Envolve várias questões, tratamento, principalmente prevenção de algumas complicações que eu vou mostrar para vocês, que são os que a gente acaba atendendo mais no consultório. Então, dentre as complicações, tem as cicatriciais, né, como infecção, deiscência, as linfáticas, síndrome da rede axilar, que talvez vocês conheçam como cordão linfático, que são dolorosos, que são limitantes, o edema, o linfedema, e outras questões, como alteração de postura, prótese que pode encapsular, a doutora Mônica falou hoje de manhã sobre isso, sem falar nas alterações sensitivas que estão relacionadas à cirurgia e, às vezes, ao tratamento medicamentoso também. Então, aqui algumas imagens para vocês verem, como, por exemplo, o linfedema, que ainda, embora as cirurgias sejam cada vez menos invasivas, ele ainda existe, claro que numa ocorrência menor, mas está aí ele. O cordão linfático, que está aqui na axila de uma paciente, e aqui tem uma necrose, uma deiscência na cicatriz da mama, na região T. Há alterações posturais, e isso realmente acontece, né? A paciente tentando erguer o braço e não consegue, após uma mastectomia sem reconstrução. A paciente com aderência na outra mama perdeu a prótese, essa última paciente que está nessa foto. E aqui, uma paciente com escápula alada, que é algo que também nós não temos visto muito, mas ainda existe. Tá? Então, aqui, a físio também consegue atuar durante a químio, e vai atuando sempre dentro daquilo que a paciente vai apresentando. Tá? Então, dor, fadiga, náusea... Opa, o que eu fiz aqui? Espera aí. Acho que eu não apertei nada. Durante a rádio também, em relação à radioterapia, uma das coisas que é importante é que muitas vezes a paciente pode atrasar o tratamento porque não consegue fazer o posicionamento para entrar na máquina. Então, lá vai a físio.
né? Vamos descobrir o que está limitando esse movimento, se é a aderência na cicatriz, se é o peitoral mais retraído, se é um cordão linfático. E aí a gente tenta ajudar para poder colocar essa paciente em tratamento o mais rápido possível. Em relação à radioterapia também hoje, a Bianca falou de laser, nós usamos muito a fotobiomodulação, que tem vários artigos já usando para prevenção de radiodermite. Tá? A atividade física, não vou entrar na tua aula, tá bom? Fica tranquilo. É importante avaliar a paciente, as condições clínicas dessa paciente. Se é uma paciente que já fazia atividade física antes, como é que é a rotina dela, como é que ela está em relação às questões musculares, funcionalidade, tudo isso, e sempre incentivar a atividade física. É óbvio que eu vou incentivar que ela faça aquilo que ela pode e gosta de fazer. Eu não posso exigir que ela faça coisas mirabolantes. Olha essa paciente, mirabolante, maravilhosa, mastectomia, com reconstrução à direita, e me manda essa foto essa semana. Não tem como não ficar feliz, a Físio fica orgulhosa, né? Tá aí, ó, nos tecidos, bem feliz. Aqui é uma outra, uma colega, inclusive, que as duas estão tratando linfedema, né? Está na fase de manutenção, por isso que está com esses dispositivos que a gente usa de compressão. E vários estudos também caiu por terra, de que não é para fazer exercício, de que não pode mais mexer o braço, pelo contrário. Linfedema exige, prevenção de linfedema é fazer exercício, contração muscular com carga, claro que orientado, né, com uso muitas vezes, ou na maioria das vezes, com terapia compressiva. Elas ganharam um prêmio de beach tênis, então as duas ali com linfedema fazendo exercício. E aqui um orgulho, olha aí. Como não ficar feliz e emocionada quando a gente recebe um vídeo desse? E uma foto de uma paciente que fez cirurgia e está lá, remando. Obrigada, viu, pelo exemplo de vocês. Vocês também, Lajeado. E falando em segmento, né, as pessoas perguntam quanto tempo o paciente fica em fisioterapia. Eu brinco, vai ficar a vida toda. Na verdade, sempre que tiver alguma alteração, algo diferente, né, um edema, aumento de volume, dor, algo que não é mais como estava no dia a dia, fala com a equipe médica ou fala com a físio. Uma das coisas que mais me toca em relação à equipe multi é que o paciente deita na maca, tu coloca a mão nele e imediatamente ele abre a boca, começa a contar várias coisas. Então é esse envolvimento da equipe multi que é legal, porque às vezes elas me contam algo que não contaram para a Nutri, ou não contaram para o psiquiatra ou para o psicólogo, e a gente consegue fazer uma ponte e ajudar esse paciente da melhor forma possível. Em relação ao SUS, só uma parte, vários serviços que eu conheci, que eu fiz formação, fiquei sabendo essa semana que eu fui pesquisar, fecharam, não tem atendimento especializado para os pacientes, como, por exemplo, no IBCC e no Parola Byton, nós fazíamos terapia compressiva e várias coisas em relação para ajudar os pacientes de linfedema. Então, a fisioterapia atua, né, no primário, secundário e terciário, para poder atender os pacientes, mas normalmente eu acho que acaba sendo ainda na fase hospitalar mesmo, nas internações, e não na fase ambulatorial. Então, mensagem final para vocês. Fisioterapia especializada é essencial em todas as fases de tratamento, e eu gosto dessa imagem, porque, na verdade, nós somos vários quebra-cabeças, né, tentando encaixar um ao outro para o melhor do nosso paciente. A equipe multidisciplinar ou multiprofissional integrada sempre, né, e movimentar o corpo faz parte do tratamento. E eu acho que isso é essencial, e a aula que vem na sequência vai falar sobre isso também. Muito obrigada. Seguimos, então, a nossa programação. Depois dessa aula da Ali, é impossível a gente não se direcionar ainda mais para o quesito de qualidade de vida e bem-estar. As nossas pacientes precisam, vocês precisam, de um olhar biopsicossocial. E, por isso, eu vou chamar o Gessé Lopes. O Gessé, ele é médico oncologista clínico com doutorado em oncologia mamária pelo INCA, onde também concluiu sua residência médica em 2015 e atua como pesquisador no Instituto Nacional do Câncer, no INCA, e oncologista assistente no Grupo Oncoclínicas. É membro fundador e líder do Comitê de Diversidade da SBOC e pesquisador da LACOG.
O GCL vai falar para nós sobre a saúde através do exercício, explorando a magnitude do benefício. Bem-vindo, Gessé. Obrigado, pessoal. Quero agradecer a organização do Projeto Cura pela oportunidade de estar aqui falando de um conceito, de uma ideia aí tão prevalente agora. À medida que a gente foi avançando nos últimos congressos de oncologia clínica, vários estudos têm mostrado o peso que a gente tem do exercício físico na jornada das pacientes oncológicas. Então, esses são meus conflitos de interesse. Eu vou ter um pouco de tempo apenas aqui para falar, porque meu tempo foi reduzido pela metade, então vou tentar mais ou menos mostrar para vocês a importância do exercício físico antes do diagnóstico de câncer de mama, durante o tratamento e também após o tratamento, que é o que a gente chama da sobrevivência da paciente com câncer de mama. A prevenção através do exercício físico, ela se estabelece porque o exercício físico diminui o risco de desenvolver câncer, principalmente câncer de mama, né? E promove o controle do crescimento celular, proliferação desordenada, por diversos mecanismos que a paciente que ela é sedentária, ela necessariamente aí um risco alto de ser sobrepeso e obesa, ela está inserida num contexto de organismo mais inflamado, com um aumento de hormônio da insulina, que é a hiperinsulinemia, tudo isso leva a uma situação de risco e vulnerabilidade para vários tipos de câncer. Aqui tem alguns dados que, pasmem, 47% dos brasileiros são sedentários, 84% dos jovens hoje viciados em videogame e outras atividades não relacionadas com exercício físico também são inativos, sedentários. 37% do risco de câncer pode ser atribuído ao sedentarismo. Isso é quase a dizer que é um risco muito parecido com o tabagismo também. E o sedentarismo, sobrepeso e obesidade podem influenciar, aumentar o risco de aparecimento de 32 tipos de câncer. Então, muita coisa acontece, os mecanismos biológicos ainda não são muito bem conhecidos, mas paciente em sobrepeso, paciente obeso e sedentário são pacientes mais inflamados e tudo isso estabelece uma cascata de mecanismos fisiopatológicos aí para ter a doença, inflamação, liberação de vários hormônios, estresse oxidativo, o DNA do paciente obeso ele é bombardeado com aí várias situações aí metabólicas, e tudo isso predispõe um aumento da proliferação celular, ou seja, a célula do tumor, a célula do câncer, ela é uma célula que não envelhece nunca e nunca para de se reproduzir. Então, isso é o que acarreta o surgimento do câncer, a sua metastização. Então, a gente tem dois tipos de cânceres, aí, que são os pivores, que mais se beneficiam do exercício físico, que é câncer de pulmão e câncer de colo. E câncer de mama, a gente tem uma redução de até 12% de chance de ter câncer de mama com exercício físico. Esse é um artigo muito interessante, que ele traz aí o peso que tem o exercício físico na prevenção do câncer. Ele cita diversos tipos de câncer, diversos sítios, e também ele mostra que o impacto do exercício vigoroso na prevenção de câncer chega em torno de 64%. A atividade física, a recomendação é que seja feita aí uma atividade física moderada a vigorosa, sendo que o que se recomenda é 150 a 300 minutos por semana de atividade moderada ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa por semana. Atividade vigorosa, atividade moderada é aquela que você fala com dificuldade durante o processo. Atividade vigorosa é aquela que você não consegue nem falar, você tem uma elevação de frequência cardíaca, o corpo ele realmente vai sendo forçado a se habilitar. E sempre lembrando, eu vou falar várias vezes aqui ao longo da minha fala, da questão da supervisão profissional, tanto nessa situação pré-diagnóstico de câncer de mama, quanto durante, quanto após também. Então, só reforçando, atividade física vigorosa 75 a 150 minutos por semana e atividade moderada de 150 a 300 por semana. Então, esse é o papel do exercício físico no pré-diagnóstico aí do câncer. E falando agora aí durante o tratamento, aqui também a atividade física estabelece um papel primordial e muito importante. Ameniza os efeitos colaterais, melhora a tolerância, melhora em geral aí a questão mental, física, social, além de diminuir o risco cardiovascular. Então,
diversos tratamentos que a gente faz aí com medicamentos para o câncer, principalmente câncer de mama, a gente aumenta o risco de ter doença cardiovascular, como a hormonioterapia, anastrozol, letrozol ou exemestano. Então, trazer o exercício físico nesse contexto, a gente traz uma oportunidade de reduzir o risco de infarto também. Então, esse é um estudo muito, muito interessante, que ele traz provas aí, contundentes, tanto de estudos de ratinhos de laboratório, quanto também de pacientes, de que o exercício físico ele ajuda a condicionar o corpo da paciente durante o tratamento para um estado de melhor tolerância ao tratamento. A gente tem diretriz bem estabelecida, que é da ASCO, que é da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, para poder aí, mostrar a importância do exercício físico durante o tratamento. Os benefícios eles são muito amplos, vão desde melhora da fadiga, maior disposição, preservação de força, melhora da qualidade de vida. Também em relação, ele traz também um alerta, uma bandeira vermelha em relação ao exercício físico não supervisionado, porque pacientes que estão em tratamento do câncer de mama, muitas vezes elas têm ali necessidades muito específicas, então o exercício tem que ser adaptado e supervisionado. E o exercício físico no pré-operatório mostrou que ele pode reduzir internações e até complicações no pós-operatório, principalmente no contexto de câncer de mama. Então, o benefício aqui, as recomendações durante o tratamento do câncer de mama quanto ao exercício físico, é individualizar sempre. Então, a gente leva em consideração idade, limitações funcionais, estadiamento do tumor e também a questão de variar bastante entre exercícios aeróbicos, treino de força, flexibilidade, e a supervisão de um bom educador físico é fundamental, que agora a gente está trazendo os nossos professores de educação física para o contexto aí de cuidado multiprofissional dos pacientes com câncer de mama. Falando do pós-tratamento, terminei o tratamento de câncer de mama, como o exercício pode me ajudar? Então, pode diminuir o risco de recorrência do câncer, isso é muito bem falado. Então, aqui diversos estudos mostraram que o exercício físico, depois do tratamento do câncer, ele pode melhorar a sobrevida, exercícios físicos mais vigorosos de alta intensidade, como o RT-HIIT, também ter redução de recorrência, estudo controlado, um estudo randomizado com 240 mulheres, mostrou uma melhora do prognóstico quando você faz e o uso do exercício físico contínuo, disciplinado, bem supervisionado após o tratamento de câncer de mama, e melhora também da qualidade de vida, mesmo naqueles casos, e um estudo muito interessante que agora foi no Congresso Americano de Oncologia Clínica desse ano, mostrou que mesmo as atividades remotamente supervisionadas, elas conseguem ali trazer benefício no contexto de cuidado das pacientes. Eu não poderia estar aqui falando de exercício físico sem falar do principal estudo que foi muito bem discutido na ASCO, no Congresso Americano desse ano, que foi o Challenge. O Challenge foi um estudo canadense que ele randomizou, ele dividiu as pacientes entre só um braço, só entregar panfleto, e um outro braço de fazer exercício físico ali orientado, estruturado, que é o CEP, né, o exercício físico ali com um educador físico e todo um acompanhamento. Então, assim, pasmem, esse estudo mostrou uma redução de risco de recorrência de doença em torno de 28% para os pacientes de tumor coloretal e também uma redução do risco de óbito em torno de 37%. Gente, eu estou falando de exercício físico, mudança de hábito. Se a gente vai ali na outra sala, onde estão sendo apresentadas drogas e outras situações, drogas que às vezes custam 50 mil reais, 60 mil reais um mês, para a gente vir aqui mostrar esse dado e falar com vocês que, olha, façam exercício físico, olha o impacto que a gente tem. Isso daqui é a nossa maior prova de custo-benefício, ou seja, a gente está aqui diante de um mecanismo, de uma ação que vai nos dar muito mais benefício do que outras invenções de laboratório que talvez não nos deem tanto impacto. Então, o exercício físico, ele é o melhor remédio. O exercício físico após o tratamento também tem que ser variado entre exercício aeróbico, exercício de resistência. Aqui também se recomenda, no caso também adaptando pela situação clínica da paciente pós-tratamento, exercício vigoroso de 75 minutos.
E uma das barreiras que a gente tem em relação ao exercício físico aí, nas pacientes com câncer de mama, em relação à fadiga, sintomas de dor, a motivação também, a falta de disciplina. E só trazendo esse slide aqui com vários estudos compilados, é que a gente não pode ser hipócrita como cuidador de saúde, né? Então, esses vários estudos que eles trazem de mensagem é que o paciente ele tem maior aderência quando ele se espelha no médico, então não adianta eu ser um obeso, sedentário e mandando o meu paciente fazer exercício físico. E a outra situação também é que foi comprovado que o médico, o cuidador multiprofissional que está ali indicando exercício físico, se ele é um ativo praticante de exercício físico, ele vai pegar muito mais no pé do paciente e ficar muito mais atento quanto a essas indicações. Só para finalizar, meu último slide, então o exercício físico age nas várias fases da jornada do paciente oncológica, tanto na prevenção do câncer propriamente dito, durante a fase do tratamento em relação à tolerância ao tratamento, que aumenta a tolerância e a qualidade de vida, e no pós-tratamento, que aumenta sobrevida e qualidade de vida. Lembrando que o exercício físico teve um impacto de aumento de sobrevida muito maior do que muitas medicações que a gente usa aí modernas na oncologia. São recomendadas atividades físicas variadas e também com supervisão de um bom educador físico. E por último, a gente tem que vencer as barreiras das dores, das limitações, do psicológico, da disciplina e também até nossas barreiras como cuidadores, como médicos, como enfermeiro. Então, toda uma equipe tem que estar ciente, sempre cobrando esse aspecto da qualidade de vida e do cuidado integral do paciente. Obrigado. Eu acho que eu passei 1 minuto. Obrigada, doutor Gessé. Dando sequência, então, acredito que tenha ficado muito claro para todos nós o quão importante é que as nossas pacientes tenham um cuidado integral, biopsicossocial, durante todas as fases do contínuo do câncer. E tão importante quanto esse cuidado integral é que essas pacientes que lutam contra o câncer de mama tenham acesso ao melhor que a medicina tem para oferecer. E com isso, eu chamo a Virgínia Weber. A Virgínia ela é farmacêutica formada pela PUC-RS, pós-graduada em gestão empresarial pela SPM, coordenadora de estudos clínicos desde 2007, gerente de pesquisa clínica no Centro de Pesquisa em Oncologia do Hospital São Lucas da PUC. E a Virgínia vai trazer para nós o que a pesquisa, se a pesquisa clínica pode ser uma esperança. Bem-vinda, Virgínia. Boa tarde. Vou correr um pouquinho aqui para a gente recuperar o tempo. Então, primeiramente, vou falar rapidamente do Centro de Pesquisa em Oncologia, que é onde eu trabalho. É um centro de pesquisa que realiza estudos exclusivamente em oncologia, tumores sólidos, não fizemos estudos em tumores hematológicos. Estudos fase 3, 2 e nos últimos anos, graças aos avanços nas etapas regulatórias do Brasil, estamos conseguindo participar de estudos fase 1 também. O centro está localizado dentro do Hospital São Lucas da PUC e atualmente conta com uma equipe de 19 coordenadores, uma equipe multidisciplinar entre farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, biomédicos, todos trabalhando como coordenador de estudo e 10 oncologistas que atuam como investigadores. Ao longo desses anos, o centro começou essas atividades em 1996, por uma iniciativa do Dr. Barrios de trazer e implementar pesquisa clínica no Brasil e sempre incentivando essa área tão importante. Já realizamos 409 estudos clínicos, a maioria em câncer de mama e pulmão, mas também muitos em melanoma, rim e demais tumores sólidos. Ao longo desses anos, já foram incluídos cerca de 2.200 pacientes nos nossos estudos. Qual a importância da pesquisa clínica, então? Primeiro, qualificação das instituições. Um hospital, uma instituição que trabalha com pesquisa clínica, ela tem que estar sempre dentro dos padrões de qualidade. É como se estivéssemos tendo inspeções mensalmente, porque a indústria farmacêutica vai ao centro todos os meses e exigem os certificados de calibração, a gente precisa enviar essas imagens para comitês centrais fora do Brasil, então passa por um rigoroso processo de qualidade.
alívio de custos, isso é muito importante, principalmente no nosso país, onde a gente pode considerar que esses 2.200 pacientes tratados no centro de pesquisa são 2.200 pacientes a menos ou no sistema público de saúde, no SUS ou nos convênios. Isso, então, tem uma desoneração do sistema de saúde bem importante, principalmente porque em oncologia falamos sempre de medicações de alto custo. Desenvolvimento profissional. Um centro de pesquisa ele possibilita que os profissionais de saúde, os médicos, no nosso hospital, por exemplo, que é um hospital universitário, possibilita que os residentes tenham contato com medicações, muitas vezes, que já estão aprovadas em outros lugares do mundo, mas no nosso país ainda não. Então, quando essa medicação é aprovada no Brasil, esses profissionais já conhecem o seu perfil de eficácia, segurança, já têm uma expertise para trabalhar com essas medicações. E colaboração, a pesquisa clínica faz com que todos juntos construímos a história da oncologia, né, com seus avanços, descobertas, melhorias. Para os pacientes, é o acesso a tratamentos inovadores. É o paciente ter a oportunidade de receber uma medicação, uma chance a mais no tratamento de sua doença, e mesmo que ele caia no braço comparador do estudo, ele ter acesso ao melhor tratamento padrão disponível para a sua neoplasia. Isso acontece porque num estudo, aqui é um exemplo, um desenho de estudo só para exemplificar, mesmo que o paciente não caia no braço do tratamento do estudo, o comparador precisa ser a melhor medicação disponível para aquela doença. Então, ou ele vai ter acesso a uma nova medicação, a uma nova chance, ou ele vai receber o tratamento que muitas vezes, na maioria das vezes, infelizmente ainda não está disponível no sistema público de saúde. Monitoramento constante, como já foi falado antes, no vídeo, né, do projeto Cura, a pesquisa clínica proporciona um cuidado intensivo ao paciente, com visitas, com acesso 24 horas, com exames. Quando o paciente entra no estudo clínico, ele ganha não somente o tratamento, mas os exames laboratoriais, de imagem, tudo é fornecido pela pesquisa, então é um monitoramento bem próximo. Possibilita também o acesso a testes moleculares. Hoje em dia, em oncologia, a maioria dos estudos faz ou testes de mutações específicas para aquela neoplasia, ou um sequenciamento completo, o que vai ser muito importante não só para o paciente, mas para uma sociedade como um todo, para a gente fazer novas descobertas e conhecer melhor a doença, e também para a família, porque muitas vezes determinadas mutações vão pedir que a gente faça um rastreamento familiar, acho que é importante conhecer, né? E o aperfeiçoamento, nem todos os estudos são para novas medicações, muitas vezes a gente já sabe que aquela medicação é boa, que funciona, mas a gente quer aprimorar dados de segurança, novos eventos adversos, então preciso de um número maior de pacientes utilizando para captar e saber o melhor manejo das toxicidades. Quais as garantias da pesquisa? A gente sabe que é certo que o paciente vai receber a medicação e que vai responder? Não. Em oncologia, é uma doença multifatorial, então, nem todos os pacientes respondem da mesma maneira ao mesmo tratamento. Mas é a garantia do acesso. É eu saber que a nossa paciente, que mora lá na periferia de Porto Alegre, que acordou às 6h30 da manhã, pegou suas 2 condições para chegar ao hospital, está tendo o mesmo tratamento da paciente que tem acesso a um dos melhores hospitais do câncer dos Estados Unidos. Então, é a igualdade, possibilidade de receber as novas medicações e que já estão, muitas vezes, aprovadas em outros lugares. Possibilidade de escolha também, a partir do momento que eu ofereço pesquisa clínica, para o meu paciente, eu tenho mais uma alternativa ao tratamento. E eu boto para o paciente a decisão de escolha. Como foi falado antes, a participação é voluntária, então o paciente tem a possibilidade de escolher. Aqui, bem rapidamente, vou falar um caso de pacientes nossas. Então, essa paciente, as iniciais são fictícias por questão de privacidade. Paciente com 42 anos, diagnóstico de câncer de mama luminal em 2009, realizou tratamento com intenção curativa. Em 2011, ela teve uma recidiva, realizou químio e novo esquema de tratamento hormonal. Em 2015, teve uma nova progressão de doença, agora com metástases hepáticas.
encaminhada para pesquisa clínica, onde ela teve acesso, na época, a uma nova medicação, que é o inibidor do CDK4/6. Está hoje completando 10 anos de tratamento conosco no centro. O estudo já encerrou, mas ela segue recebendo acesso à medicação por programa pós-estudo, fechando aí 10 anos e com resposta completa à doença. Essa outra paciente, um caso bem antigo do centro, uma paciente com 34 anos ao diagnóstico, com adenocarcinoma de pulmão, estágio clínico 4, metastático ao diagnóstico. O paciente fez o diagnóstico através de uma metástase em globo ocular. Na época foi feito o teste de uma mutação, então ela tinha a mutação NALK, que é uma mutação rara em câncer de pulmão. Não tinha tratamento aprovado ainda naquela época, então ela fez quimioterapia. Em 2012, teve uma progressão em sistema nervoso central, fez radiocirurgia, e aí estávamos abrindo um estudo no CPO para pacientes com mutação no gene ALK. Ela foi incluída no estudo, recebendo a medicação crizotinib, que posteriormente foi aprovada. Está fechando 13 anos conosco, tratando o seu câncer de pulmão. Recebe também, até hoje, o estudo também já encerrou, já foi positivo, e ela segue com resposta completa. E acho importante destacar que, para essa situação dela, em 2011, a sobrevida global mediana era de 7 a 10 meses. E hoje ela fecha 13 anos sem recidiva de doença. E o último caso, uma paciente com câncer de colo uterino, diagnosticada em 2019, que em 2021, após ter sua segunda progressão de doença, foi feito o teste, ela era PDL1 positivo e conseguiu acesso, através da pesquisa clínica, a 2 imunoterapias que têm um resultado impressionante também, fechando aí 5 anos de tratamento, segue até hoje também sem evidência de doença nos exames de imagem. E, para encerrar, eu deixo a resposta com vocês. A pesquisa clínica pode ser uma esperança? É muito importante nós, profissionais de saúde, sabermos sobre pesquisa clínica. Os médicos devem saber sobre pesquisa clínica. Pacientes, familiares, conversem com seus médicos sobre pesquisa clínica. Temos muitos centros no Rio Grande do Sul, centros qualificados, em Santa Catarina também, Paraná, Brasil todo. A pesquisa clínica no Brasil é altamente qualificada, conhecida mundialmente pela qualidade de dados. Então, é muito importante a gente procurar isso, procurar entender, para ver as possibilidades de tratamento para qualquer tipo de doença, não só em oncologia. E aqui é o nosso Instagram, @cpo_rs, para quem quiser entrar, conhecer um pouquinho melhor nosso trabalho, os estudos que estamos conduzindo. Obrigada. Fechamos o tema. Muito obrigada, Virgínia. Agora eu tenho a honra de chamar os nossos debatedores. Quero convidar a plateia para fazer perguntas. Esse momento é de vocês. Então, temos aqui profissionais de alta relevância, como eu falei lá no início, super engajados no tratamento dos pacientes com câncer de mama. Então, explorem deles para termos as melhores respostas e até mesmo algum direcionamento. Tenho a honra, então, de chamar o Dr. Thomas Reiner, oncologista clínico do Hospital Nora Teixeira, da Santa Casa de Porto Alegre, doutor em Ciências Médicas pela URGS, diretor de pesquisa do GBCAM. Bem-vindo, Dr. Tomás. E chamo, na sequência, o Dr. Roberto Arai, Chief Operating Officer do Instituto Projeto Cura, responsável pela gestão operacional, com foco em inovação, pesquisa clínica e fortalecimento do impacto social da instituição. É mestre e doutor em Biofísica do Câncer pela Universidade Federal de São Paulo. Possui MBA em Gestão de Negócios, experiência em indústria farmacêutica e centros de pesquisa. Olá, boa tarde. Eu gostaria de perguntar para a doutora Virgínia. Estou aqui no cantinho. Bom, então vamos começar. Primeiro, assim, é bem bacana essa mesa cheia. E agora eu vou fazer um comentário de trás para frente, viu? Eu adorei
a emoção da apresentação da pesquisa clínica. Todos os dados discutidos por cada um foram gerados por pesquisa clínica. Todos, sem exceção. Dados de qualidade e dados que fazem com que a conduta seja mudada, alterada, aprimorada a cada momento, a cada jornada. O que eu queria provocar aqui com vocês, né, essa jornada, ela inclui, eu vi o seu slide, ela inclui uma forquilha. Você pode fazer cirurgia, você pode fazer química, você pode fazer pesquisa clínica. Então, cada vez mais a pesquisa clínica ela tem feito parte da jornada do paciente. Como é que vocês enxergam como essa equipe multidisciplinar em termos de comunicação e centralizar todas essas ações num único paciente de forma personalizada e agora com a pesquisa clínica fazendo parte dessa jornada? Queria provocar vocês e começar, talvez, com o pessoal aí da enfermeira navegadora, que tem papel essencial. Posso? Ah, tá. Então tá bom. Eu tenho um orgulho de fazer parte do time de São Lucas, onde está o pessoal da pesquisa clínica. Eu vejo o quanto eles trabalham. Muito. A gente atende, inclusive, esses pacientes que estão na pesquisa clínica, odontologia, para manejar toxicidade oral, enfim. Então, respondendo a tua pergunta de uma forma ampla, porque é uma pergunta ampla, na minha visão, eu acho que quanto mais a gente incluir o paciente nas pesquisas clínicas, e principalmente os pacientes que não têm acesso, talvez a gente comece a olhar para a pesquisa clínica com a sua devida importância. Essa é a minha opinião. Eu concordo com o que a Bianca trouxe, trazendo até mesmo a questão da navegação, que a doutora citou. Até mesmo a navegação, que é uma ciência do cuidado, começou com uma pesquisa, quando foi observado lá atrás, na década de 90, que as pacientes ribeirinhas, que as pacientes sem muitas condições financeiras, elas tinham maior dificuldade de ter acesso ao tratamento digno. Então, eram pacientes que chegavam em estágios mais avançados, eram pacientes que tinham uma sobrevida menor, e, através disso, foi desenvolvido a navegação, para apoiar e fornecer acesso para essas pacientes. Então, por isso, é muito importante o envolvimento dos nossos pacientes e que eles estejam cientes disso, que tudo que nós estamos fazendo tem um embasamento científico, que nós estamos fornecendo para eles o melhor cuidado, e que, às vezes, esse melhor cuidado exige uma coleta de dados, exige um questionário de qualidade de vida, porque é através disso que daqui 10 anos nós vamos ter ainda mais avanço na medicina. Eu acho que apenas complementando, como já falamos antes, né, é muito gratificante poder proporcionar a igualdade, principalmente num país como o nosso, que tem tantas desigualdades, né? Então, poder oferecer a possibilidade do paciente receber o melhor tratamento, com o melhor suporte, não só para o tratamento oncológico, mas para as toxicidades, porque na pesquisa o paciente tem um atendimento global, então, se teve uma reação adversa, ele tem direito a ser encaminhado para um dermatologista, para um endocrinologista, então isso é muito gratificante. E eu acho que essa é a grande palavra, assim, a igualdade de tratamento, e fora todo o círculo que está ao redor da pesquisa, que é um círculo só de benefícios. A instituição se beneficia, a sociedade se beneficia, o plano de saúde se beneficia, o SUS, porque tu desonera todas essa rede, proporcionando benefício para o principal que está ali no centro, que é o paciente. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por terem vindo e parabéns por estarem participando, né, e se importando com isso. E parabéns também aqui, eu digo em nome da Fernanda, por essa iniciativa e por todo o legado que o Projeto Cura está construindo, por assim dizer, que é um processo que ainda está em construção, apesar de todos os avanços, né. Eu entendi que aqui tem várias agendas, né. Eu acho que tem essa agenda muito importante da multidisciplinaridade e da importância, né, que o médico ele é uma pessoa dentro dessa rede de apoio que vai ajudar os desfechos serem cada vez melhores para as pacientes
E essa multidisciplinaridade ela é importante do ponto de vista técnico, mas também de um ponto de vista de um tratamento humanizado, e cada profissional tem o seu papel de uma forma muito importante. A segunda agenda é relacionada com a importância da participação das pacientes, não só em campanhas de conscientização, né, diagnóstico precoce, do Outubro Rosa, que já existe uma cultura na nossa sociedade das mulheres que tiveram câncer de mama e elas sentem a importância de estarem participando do Outubro Rosa, de chegar na comunidade, perguntar para a vizinha, de perguntar para a amiga se está com a mamografia em dia, é algo que a gente já tem, mas da importância da participação da paciente também ao longo de todo o projeto de desenvolvimento e de estímulo da pesquisa clínica. E essa agenda da própria pesquisa clínica, né, que tem que ser cada vez mais valorizada. Eu acho que a gente estava muito atrás de países desenvolvidos do ponto de vista da percepção dessa relevância, e agora a gente está avançando muito, e que ela traz vários benefícios, como a Virgínia mencionou. E uma das questões que é muito importante, né, então, além da pesquisa beneficiar a sociedade, a formação acadêmica, os sistemas de saúde e principalmente a paciente, que vai ter acesso ao ou o melhor tratamento padrão ou um tratamento potencialmente ainda melhor, existe um lado altruísta muito importante que eu sempre valorizo. Porque cada paciente que participa da pesquisa clínica, ela está botando um tijolinho com o nome dela, né, para a construção dos avanços que a gente está vendo hoje em dia, né, cada vez mais na área da oncologia mamária. Eu estou participando atualmente como diretor de pesquisa do GBCAM, que é o Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama. Peço que vocês depois olhem também o Instagram, participem. E uma das iniciativas que a gente tem é o SIMPEC, que é um simpósio de metodologia em pesquisa clínica, que a gente está formando novos investigadores jovens oncologistas. E junto desse SIMPEC vai ter um programa muito bacana. Esse ano vai ser o primeiro, mas vai ter no ano que vem um segundo, então quem sabe algumas mulheres que estão aqui na plateia podem participar, que chama PEER. E o que é o PEER? É um programa de letramento para que as pacientes e representantes de pacientes entendam o que é pesquisa clínica e participem cada vez mais. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu participava de algumas reuniões de pesquisa e tinham lá representantes de pacientes que diziam: olha, doutor, essa pesquisa ela é muito importante, eu entendo o racional biológico, mas do ponto de vista de eu como paciente, eu vejo que está faltando tal ponto, eu acho que poderia ser considerado tal situação. Então, a paciente participar do desenvolvimento. Tá? Esse programa vai ser um fim de semana em São Paulo, que vai ter uma imersão, e foi um edital no qual participaram 40 candidatas, a gente selecionou 15 mulheres do Brasil inteiro, que elas vão para lá para serem treinadas sobre a importância da pesquisa e voltar para a sua comunidade. Então, fica aqui esse convite para vocês conhecerem o trabalho do GBCAM e ficarem bastante atentas, que vocês vão ter um papel muito importante dessa conscientização e da participação na pesquisa. Tá? Obrigado. Oi, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta mais direcionada à doutora Virgínia. Recentemente, a pesquisa clínica brasileira passou por uma mudança no marco regulatório dela, né, com algumas mudanças a fim de, em alguma medida, desburocratizar, enfim, foi bem recebido em geral, né? Mas me preocupa um pouco o aspecto da garantia da medicação por 5 anos, né, quando o estudo é referente a novos medicamentos, né? A doutora apresentou ali alguns casos, por exemplo, de pacientes que estão há 13 anos recebendo uma medicação que foi introduzida por via de um estudo clínico, né? Existe possibilidade, dentro dos protocolos, de o paciente negociar isso, além desse regulatório novo? Sim, a garantia, na verdade, em oncologia não são 5 anos, é enquanto o paciente tiver benefício clínico. Então, o estudo é encerrado, a indústria abre um programa que se chama pós-estudo, e essas pacientes são direcionadas para esse programa. Eles não têm mais acompanhamento de imagens, exames, mas ela segue o seu acompanhamento no serviço de origem, seja no seu ambulatório do SUS, seja com o seu médico assistente particular, não tem problema, mas a cada 3, 4 meses elas vão até o centro de pesquisa da PUC fazer a retirada da medicação. E esse acesso à medicação está, por lei, garantido enquanto o paciente apresentar benefício ao tratamento. Que essa pauta é uma pauta bem importante. Então,
até alguns anos atrás, existia um abismo entre o que era conduzido de pesquisa em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. E hoje, felizmente, isso está mudando, né? E um dos motivos para o qual existia esse abismo é que o Brasil era um país muito burocrático para a pesquisa clínica. Não era um país atrativo, né, para um laboratório que está estudando uma nova molécula muito promissora, trazer para pacientes brasileiros, porque era um processo demorado, era um processo muito caro, e vem realmente tendo vários avanços nesse sentido de desburocratização e otimização da participação brasileira em estudos globais de pesquisa. E isso vai acontecer cada vez mais se a sociedade estiver engajada e se a sociedade estiver lutando por isso. Eu acho que essa é a principal bandeira do Projeto Cura. Então, que bom que você já percebeu que está tendo esses avanços, acho que o pessoal está entendendo, mas ainda tem um caminho bastante importante. E vocês conhecem como funciona o nosso país, principalmente Brasília, que algumas coisas elas só destravam se realmente tem uma pressão pública. Então, acho que esse é um dos pontos também que é muito, muito significativo que as mulheres que estão aqui se engajem nessa percepção de necessidade de mudança da burocratização da pesquisa no Brasil. E só para fortalecer essa preocupação, tá? Antes, na resolução, era um modelo que não era uma lei, era um modelo que todo mundo fala que é um modelo infralegal. Então, na verdade, não se tinha o direito garantido no modelo infralegal. Agora tem, por 5 anos. E depois, quando você submete um projeto com essa lei, já com vistas a essa lei, tem que ter dentro de um projeto de pesquisa o plano pós 5 anos. Então, não é assim algo, depois dos 5 anos, vamos cair numa dúvida onde perde-se o acesso. Não é verdade. Isso, na verdade, agora está cada vez mais forte. As decisões de cobertura pós 5 anos elas vão estar muito mais bem definidas agora. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora é ficar de olho para que essa lei faça valer nesse sentido. Em vários outros pontos aí que se comenta muito de aceleração do sistema ético em detrimento da qualidade. Isso também não é muito verdade. Então, a gente tem que ficar sempre monitorando. Cabe a nós também a gente fazer essa monitoração do sistema ético para que ele seja seguido à risca dos modelos internacionais. E a gente está bem competitivo com essa lei. Se ninguém tem, eu vou provocar mais perguntas aqui. Como a gente está falando de multi, né? E vocês trouxeram dados que, como o Roberto disse e o Tomás, sobre pesquisas que chegamos a essa conclusão, sobre alimentação, sobre a nutrição, sobre acompanhamento odontológico, sobre atividade física, né? Eu pergunto para vocês, dentro do que vocês trouxeram hoje, o que o Brasil também precisa fazer em termos de pesquisa na área da odonto, na área da nutri, na área do exercício físico, na área da fisioterapia? Porque são dados que nós estamos usando trazidos de fora, né? Então, nós sabemos que a questão cultural, a questão social, a questão racial, elas têm implicações na saúde da nossa doença, né? Então, vocês, no dia a dia, pelo lado multi, pelo lado médico, né? Gessé também é oncologista. Então, quais são as pesquisas que nós temos que abraçar e a gente lutar para conseguir os recursos para desenvolvê-las nessas diferentes áreas? Bom, acho que eu posso começar falando um pouquinho. Do ponto de vista médico, a gente nunca esteve passeando entre tantos dados contundentes em relação à importância do exercício físico nas diversas etapas de jornada do paciente oncológica, tanto na profilaxia, quanto durante o tratamento, quanto após. Então, assim, foi grande vedete desse ano da ASCO, foi o estudo Challenge, que trouxe aquela redução significativa de risco de óbito ou de recorrência de doença no contexto de paciente câncer coloretal, apenas modificando e monitorando aí o hábito de vida da paciente, trazendo ela mais para uma questão de estar mais ativa e não sedentária. Esse dado é um dado contundente, ele precisa de ser explorado. Muitas vezes a gente vai ter que pensar em estudos intervencionistas, ali em uma escala maior, às vezes um estudo de fase 4, e até com uma ideia de formular dados para poder pressionar unidades e
enfim, instâncias de governo, para, às vezes, implementação de programas de escala populacional, para a gente poder ver esses resultados aí mais em larga escala, do ponto de vista de colocar a paciente oncológica, independente até de onde ela esteja, se esteja em tratamento por plano de saúde ou mesmo no SUS, aí, num programa para estar aí mais ativa enfim, para a gente reduzir esses riscos, melhorar a tolerância ao tratamento e reduzir realmente o risco de mortalidade nessa população. Só complementando uma coisa fora dessa sua pergunta, e eu acho que trazendo também uma ideia que eu não poderia deixar de mencionar, e que todo mundo falou aqui muito de pesquisa clínica, e a Virgínia trouxe muito bem essa questão da redução de disparidades através da pesquisa clínica, que a gente não pode deixar de mencionar a questão racial também que a gente tem hoje, porque nós sabemos que o Brasil é um país de 51% de população negra, Estados Unidos tem 30% de população negra também, e quando a gente vai se debruçar nos estudos clínicos, o perfil do paciente que é incluído, a gente tem um gap muito grande entre a nossa proporcionalidade populacional e a proporção de pacientes negros também que estão presentes aí nos estudos clínicos. Então, só trazendo também uma questão que a gente está avaliando no INCA, agora no estudo que acabou de ser aprovado hoje no CEP, que a gente vai estar organizando, o entendimento também de chegar até essa população específica, de conscientizar da importância da pesquisa clínica e aumentar também a inclusão dessas pacientes na pesquisa clínica no Brasil. Isso que você falou é importantíssimo, né? Retomando até o nosso anterior Cura Talks, Kátia, assim, são dados tão importantes da Físio, da Nutri, da Odonto, e sabemos da nossa população carente, a predominância dela racialmente negra, que talvez não vão ter acesso a essa nutrição, não vai ter acesso a esse atendimento odontológico, que não vai ter acesso à fisioterapia. Talvez o médico vai olhar 10 minutos no olho dela e vai tratar o tumor e não a pessoa, aquilo que eu falei na parte da manhã, né? Então, aproveitando que a gente tem, talvez, audiência da farmacêutica e de pessoas que possam se engajar filantropicamente, né? Temos que pensar também nessa população que está excluída dos dados, porque a gente não vai dar mais culpa nas pessoas. As pessoas que acordam às 5 da manhã, que pegam o ônibus, que tem que trabalhar, 3 para a jornada de trabalho, que está com câncer, que não vai comer a melhor dieta e que não vai fazer o exercício, que não vai ter acesso ao odonto. Como é que a gente, imagino vocês, como é que vocês lidam disso no dia a dia? Essa tua observação é extremamente relevante, porque a grande parte dos estudos ele acaba não incluindo a nutrição dentro dos protocolos, né? São poucos que a gente consegue realmente ter acesso, ver o paciente dentro das pesquisas clínicas que já existem na oncologia. Aqui no Brasil ainda tem poucos dados de pesquisa clínica especificamente da nutrição em oncologia. Acaba sendo dentro de algum outro protocolo, dentro desses protocolos que já existem, né? Mas ainda é muito escasso aqui o número de pesquisas que a gente tem com a nutrição. Acredito que com a equipe multi, né? Acredito que isso poderia ter mais, visto todas as necessidades que essas pacientes, principalmente da oncologia da mama, elas têm. São vários pilares, vários sintomas que podem ser também aliviados, né, os efeitos colaterais das medicações também. Então, eu acredito que deveria ter mais inclusão da equipe. Na Físio não é diferente, né, Fernanda? Embora o INCA pesquise muito, o grupo da ANC tem um grupo grande de pesquisas, a Unifesp também tem pesquisado bastante. Nós, no Moinhos, estamos fazendo uma pesquisa no intraoperatório relacionado ao uso do taping com marcadores inflamatórios e pró-inflamatórios, mas também realmente é muito pequeno, né? Nós poderíamos ir muito mais longe em relação a isso, e eu faço isso também uma meia-culpa minha, porque a gente trabalha, corre um monte, e daqui a pouco, poxa, podia publicar isso, e quando vê, perde o timing e acaba não publicando. Então, quem sabe no nosso grupo, que nós estamos falando hoje, de fortalecer, né, a equipe multiprofissional, a gente possa também
pesquisar mais. E falta recursos também, né? Sem dúvida. Que, infelizmente, a gente acaba não tendo também apoio da indústria também para conseguir. Claro que não depende só disso, mas é um facilitador também, né, quando a gente fala em pesquisa clínica. Porque não é só trazer as pesquisas que acontecem lá fora, mas é a gente fazer a nossa, que tem a nossa cara, né? Tipo, como eu falo sempre, uma fotografia, o negativo e o positivo, né? A geração nova não sabe que a gente antes tinha o negativo, revelava no papel. Então a gente precisa fazer esse retrato, né? Da nossa cara latino-americana, que tem uma miscigenação. Todo mundo fala, o caldo é bom, o estudo é mais barato na América Latina. Já sabemos que não é mais barato, porque a regulamentação exige que aqui a pesquisa seja paga a parte dos exames, a parte... Que coisa lá nos Estados Unidos não é. Meus amigos que estão morando nos Estados Unidos, turma aqui das ONGs, a turma com mais de 60, os seguros médicos estão pagando academia. Então, minhas amigas falam, nossa, todo mundo fazendo academia, o que é isso? Vocês odiavam. Não, agora o seguro controla, vai lá, monitoreia quem está indo na academia. Não estou falando só de quem tem câncer, não. Fernanda, eu acho que essa tua fala é super importante, até mesmo para os profissionais que estão aqui presentes. Nós temos uma questão muito regional aqui no Rio Grande do Sul e antes de começar nosso fórum, nós conversávamos justamente sobre isso, o quanto é importante nós termos profissionais engajados e que não olhem esses pacientes de forma fragmentada, apesar do sistema muitas vezes ser fragmentado, para que tenha essa intercomunicação, né? Para que a gente consiga fazer essas pesquisas e olhar para ele como um todo, para que não olhe somente para a questão da medicação, para a toxicidade, para a nutrição, e esse paciente como um todo. Será que a gente consegue ver algum desfecho a mais durante uma pesquisa clínica? Será que a gente consegue abranger um pouco mais? Só que isso precisa de profissionais engajados, e eu acredito que é justamente isso que a gente tem aqui, né? São profissionais inquietos que estão em busca de conhecimento, que queiram pesquisar, que queiram conhecer muito além dos guidelines. Hoje já não tem mais espaço para a gente ir para o Google, tem que ir para as melhores práticas, como a gente comentou durante as nossas falas, os melhores resultados, as melhores evidências, porque é isso que as nossas pacientes merecem, é esse tratamento que elas precisam ter. Fechamos, então. Agradeço a fala de todos vocês, agradeço as perguntas da plateia, agradeço pelo convite em nome da Fernanda. Foi um momento enriquecedor, espero que saiamos daqui com uma sementinha para querer fazer a diferença, querer ir além, querer fazer um pouco mais pelas nossas pacientes e que a gente não se limite à falta de recurso, à falta de conhecimento, ao idioma, que muitas vezes acaba sendo uma barreira porque os principais guidelines estão em inglês, mas que a gente queira fazer além e ter brilho no olho para cuidar de quem merece ser cuidado. Muito obrigada.